Prefeito de Sales Oliveira é condenado à perda dos direitos políticos. O chefe do executivo é acusado de fraude em licitação de um concurso público municipal. A justiça aponta irregularidades desde a escolha da empresa que foi responsável pelo processo. O caso não é novo. O processo se arrasta desde 2020, movido por conta de um concurso público em Sales Oliveira no ano de 2013. O prefeito Fábio Godoy Graton foi condenado em 2 instâncias por improbidade administrativa. Ele acionou o Superior Tribunal de Justiça, que negou o efeito suspensivo à decisão. Agora, o atual chefe do Executivo salense perdeu os direitos políticos por 8 anos. A penalidade se estende também ao empresário envolvido no caso. Ele não terá condições, estará inelegível para conseguir o registro junto à Justiça Eleitoral para ser candidato. O Superior Tribunal de Justiça liminarmente negou o efeito suspensivo aos efeitos eleitorais da decisão, ou seja, estará sendo cumprido o regramento da Lei Federal 64 de 1990, que determina claramente que as decisões por órgãos colegiados, por atos dolosos de improbidade, causam efeitos imediatos para os candidatos que queiram registrar a sua candidatura, estando eles inelegíveis. Na época, o prefeito contratou a empresa através de licitação para realizar o concurso com o objetivo de preencher diversos cargos da administração. Estima-se que 1/3 dos servidores tenha sido admitido através desse processo. Porém, a Justiça identificou diversas irregularidades, que vão desde a contratação da empresa até o próprio concurso. A Justiça considerou que a empresa não era especializada nesse tipo de serviço. O preço praticado também foi questionado. O contrato foi firmado em R$ 7.800 e a Prefeitura pagou mais de R$ 10.000. O processo apontou ainda o favorecimento de agentes públicos. Você cria a ideia de um concurso exatamente para manter uma neutralidade, para pairar ali nenhuma dúvida a respeito do mérito das pessoas, da capacidade técnica daqueles que vão ingressar no serviço público por meio do concurso, ou seja, você está colocando mérito e competência em primeiro lugar. E quando você frauda esse processo, você quebra completamente a ideia de que aquelas pessoas, corpo técnico estaria servindo, os servidores públicos seriam as melhores pessoas, assim você coloca aquelas que você quer. A decisão determina a anulação da licitação e também do contrato, mas não do concurso público, como tinha sido solicitado pela promotoria. Para isso, seria necessária outra ação. O resultado, na visão desse sociólogo, teria um enorme impacto na cidade de pouco mais de 11.000 habitantes. Essas pessoas não poderiam continuar. E aí até você conseguir regularizar esse processo novamente, abrir uma nova licitação, abrir um novo concurso, homologar esse concurso, fazer a admissão das novas pessoas e depois todo o treinamento possível para que elas consigam entender como é o funcionamento, isso demora muito tempo. Então imagina como a população da cidade não vai ser afetada pela prestação de serviços. Uma decisão como essa, em pleno ano de eleição, é um sinal de alerta para o eleitor, não só de Sales, mas de toda a macro-região. Mas a população precisa avaliar, enquanto vai escolher o seu candidato, as condições técnicas dele ser candidato, que no caso nós estamos falando das condições legais, e também a condição enquanto gestor. Os atos que ele já praticou na vida diz muito sobre a pessoa. Então nós precisamos avaliar os candidatos pela sua história, por aquilo que ele construiu e por aquilo que ele quer nos oferecer. E não só porque gostamos daquele ou de outro. Precisamos escolher pessoas competentes, sérias e honestas. Dá uma incerteza para a população acerca do futuro dela, de quem que ela vai escolher para a administração pública e se a escolha dela vai ser respeitada também do ponto de vista jurídico, legal, criminal, enfim. Então essa incerteza é muito ruim para o prognóstico futuro da política. Alice Carvalho, de Sales Oliveira, para o Jornal da Clube. Prefeito e o responsável pela empresa não se manifestaram até o fechamento desta edição. No nosso núcleo de jornalismo já está o Dr. Vinícius Bugalho, advogado. A gente vai seguir falando, claro, sobre esse assunto.
Doutor, um prefeito em exercício condenado à perda dos direitos políticos é uma questão que impacta diretamente ali a vida política da pequena Salles Oliveira, né? Uma ótima tarde ao senhor. Boa tarde, André Costa, nossa franco-imperadora e a todos que assistem o Jornal da TV Clube. Realmente, afirmativamente. E o doutor Manella já disse, isso aí gera um grande impacto, um grande problema na sociedade, mas aí que se pergunta, quem participou desse concurso, teve aprovação, era parente de vereador, apaniguado do prefeito de então, será que já não sabia de que ocorreria uma ilicitude, que o Ministério Público viria em cima? Podem ter muitas pessoas inocentes, mas também nem tão inocentes e também não tão impactados, porque certamente já saberia que alguma coisa poderia vir no futuro. A decisão, doutor, aponta diversas irregularidades cometidas, empresa aplicando concurso sem experiência na área, valor acima do contratado, favorecimento de pessoas. A condenação poderia ser até pior diante dos fatos apresentados. Eu li o processo e ainda saiu barato para o prefeito de não ter sido acusado criminalmente, tecnicamente, por fraude e licitação. E ele tem ótimos advogados defendendo ele, pelo que eu observei. Desde empresa concorrente que tinha CNPJ inativo, a empresa que ganhou essa licitação, o dono não conhecia os funcionários da empresa, os cadernos de resposta, eles não foram entregues às pessoas, logo na sequência eles foram incinerados. Quer dizer, uma pleia de irregularidades e ilicitudes em razão desse certame. E o nobre desembargador, ele vocalizou tudo isso aí no julgamento de segunda instância. Logo saiu barato e o prefeito poderia, no caso, aí, ter tomado um processo crime. Não sei se existiu ou não, porque o Código Penal também prevê essa tipicidade, essa conduta. Então, isso aí fica o alerta para cidades pequenas e cidades médias. O Ministério Público está vigilante, Polícia Civil sempre operativa e vigilante, e essas empresas de concurso público em que o CNAE da Receita Federal delas sequer é especializado em preparar para concurso, elas não têm aptidão de fazer prova. Então, senhores vereadores da região, observem esse detalhe, sai um concurso público, a empresa privada que vai fazer, e se não tiver o CNAE especializado em concursos públicos, desconfie, porque aí tem coisa. Na dúvida, o prefeito, para não tomar ação de improbidade, ele contrata um órgão público tipo a VUNESP, que daí o risco será bem menor. Doutor, esse concurso foi realizado lá em 2013, admitiu praticamente 1/3 dos servidores da prefeitura. A anulação dele ainda é uma possibilidade ou muito pequena de acontecer? De acordo com o princípio da a indisputabilidade, indissociabilidade, indisponibilidade do interesse público previsto no artigo 37, o nobre desembargador relator aí do acórdão, do julgamento de segundo grau, ele disse: o Ministério Público deverá prosseguir para anular certamente essas contratações e respectivos termos de posse. Então, teve uma primeira fase da batalha judicial. Se realmente transitar em julgado, que nós julgamos, que é o último recurso não mais passível de ser julgado em Brasília, o processo desce e o Ministério Público certamente ou deve propor um termo de ajuste de conduta para imediata exoneração, um tempo para essas pessoas concursadas serem exoneradas, ou o Ministério Público deve entrar com uma nova ação civil pública, provavelmente pedindo a chamada tutela de urgência, a tutela antecipada, para imediata exoneração, haja vista que o ingresso dessas pessoas, segundo este julgamento, ele foi realizado de uma forma ilícita. Doutor Vinícius Bugalho, advogado, agradeço muito mais uma vez a presença do senhor aqui no Jornal da Clube. Um abraço e até a próxima, doutor. Muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde.